Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler aqui nessa tradução aqui, para a gente acompanhar junto. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando, ou se acabando. Verso de número 18. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem. Essa eu não gostei dessa aí não, desculpa, mas não gostei não. Bota NTLH, estou pregando para jovens, pode botar NTLH que a gente vai entender todo mundo junto. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Coloca para mim, por favor. Tem aí, eu sei que tem. NTLH, isso. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Eu gostaria que você repetisse o verso de número 18 no 3. Pode ser? No contar de 3. 1, 2, 3. Vem, Teco, pode vir. Deixa eu usar. Pode voltar lá no 13, só para a gente repetir agora na linguagem de hoje, e eu aplico alguns pontos nesse texto. Isso. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Glória a Deus. Vamos lá? Banda top. Vem comigo? Isso. Escute isso por gentileza. Paulo está na sua segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo vai datar entre 48 e 49 depois de Cristo. E Paulo vai passar por algumas cidades, alguns lugares, ali na região da Ásia Menor. Paulo passa pela Macedônia, em Atos capítulo 16, quando ele desejava ir a Listra. A Bíblia diz que ele vai sonhar com um varão macedônico, e o varão macedônico diz para ele no sonho: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Então Paulo vai mudar sua rota e vai ir à Macedônia só para ajudar alguém. Porque quando Deus quer nos fazer ser ajudados, Ele faz até alguém sonhar, só para nos alcançar. Deus interrompe o sono de Paulo. Paulo sonha com o varão macedônico, e o varão macedônico diz para ele: atravessa a Macedônia porque eu preciso de ajuda. Eu quero profetizar na sua vida. Eu não sei de onde vai ser, eu não sei como Deus vai fazer, mas se depender de Deus fazer alguém sonhar com você só para te abençoar, Ele vai fazer. Você pode olhar para alguém, olhar para ele, olhar para ela e dizer para ele e para ela: alguém vai sonhar com você por esses dias. Paulo sonha com o varão macedônico, e ele atravessa a região da Macedônia e vai para a cidade de Filipos para ajudar alguém. Em Filipos, durante a sua segunda viagem missionária, ele é preso com Silas, açoitado e jogado no cárcere interior. É lá que, ao invés deles murmurarem, eles vão adorar ao Senhor. E Deus envia um grande terremoto e sacode todos os alicerces do cárcere e solta Paulo e Silas. Nesse mesmo episódio, é levada a salvação para a casa do carcereiro, quando Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo passa por Tessalônica, Paulo passa por Bereia, Paulo passa por Atenas e vai chegar até uma cidade grega chamada Corinto. Quando Paulo chega em Corinto, Paulo quer pregar para os judeus de Corinto. Paulo deseja ir à sinagoga para pregar aos judeus de Corinto, mas os judeus rejeitam a Paulo porque Paulo pregava Cristo. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Então os judeus rejeitam a Jesus, consequentemente rejeitam Paulo e a sua pregação. O objetivo de Paulo é pregar para os judeus de Corinto. Mas quando Paulo é rejeitado em Atos capítulo 18, a Bíblia diz que Paulo vai dizer assim: eu vim pregar para vocês,
Mas já que vocês não querem me ouvir, que o sangue de vocês sejam sobre vossas cabeças. Eu vou para os gentios, pregar para os gentios. Então Paulo muda o público-alvo da sua mensagem. Primeiro seria para os judeus o rejeitam. Então Paulo agora vai para os gentios. E é nesse contexto que Paulo decide plantar na cidade de Corinto uma igreja ali. Mas para a gente entender esse plantio da igreja, a gente precisa entender o que era Corinto no primeiro século. Corinto era uma cidade da Grécia, portuária, mas que era naquele tempo uma capital de pederastia. Corinto era uma cidade completamente depravada. Corinto era uma cidade completamente pecaminosa. Corinto era uma cidade completamente pagã. Na cidade de Corinto se tinha o templo da deusa Afrodite, que é a deusa grega do amor, da beleza. E nesse templo de Afrodite, em um dos rituais, 1000 sacerdotisas prostitutas se reuniam no templo para fazerem orgias em formas de culto pagão à deusa Afrodite, a deusa do amor, da beleza. A cidade de Corinto era conhecida pelo seu politeísmo grego, por adorar vários deuses. Era uma cidade completamente depravada e deturpada de valores morais. Só que é nessa cidade que Paulo decide plantar uma igreja. Perceba, é na cidade imoral. É na cidade que tudo está de cabeça para baixo. É na cidade que o certo é errado, o errado é certo, que Paulo decide plantar uma igreja ali. E qual é o objetivo de Paulo em plantar uma igreja em Corinto? O objetivo de Paulo, ao plantar uma igreja lá, é que todo mundo vai olhar para a cidade de Corinto e ver uma cidade depravada. Todo mundo vai olhar para a cidade de Corinto e ver uma cidade que abandonou valores morais. Todo mundo vai olhar para a cidade de Corinto e ver uma cidade completamente pecaminosa. Mas quando olharem para a igreja, glória a Deus, encontrarem um povo santo, encontrarem um povo diferente, encontrarem um povo que não se dobra aos padrões da cidade. O objetivo de Paulo ao plantar a igreja de Corinto é que todo mundo vai ver na cidade, todo mundo fazendo o que queria, todo mundo se prostituindo, todo mundo vai olhar para a cidade e ver uma cidade idólatra, pagã, imoral. Mas quando olharem para a igreja do Senhor, terem que encontrar um povo santo, terem que encontrar uma igreja escolhida, terem que encontrar um povo separado. E se não fosse assim, qual seria o objetivo da igreja? A não ser no meio de uma sociedade completamente depravada, no meio de uma sociedade completamente deturpada, no meio de uma sociedade em que o certo é errado, o errado é certo. Gente, a gente vive no meio de uma sociedade em que vir para a igreja é cafona, mas ficar com 10, 20 numa noite é legal. A gente vive no meio de uma sociedade em que estar aqui levantando a mão é coisa de velho, mas sair, encher a cara e acordar de ressaca no outro dia é coisa legal, é coisa top. Mas se não fosse esse, qual seria o objetivo da gente aqui? Para que enquanto todo mundo olhe para uma cidade completamente depravada de valores morais, completamente deturpadas, quando olharem para a igreja do Senhor, encontrarem jovens ainda que não se dobram ao padrão da cidade. Quando olharem para a igreja do Senhor, encontrarem jovens que não se amoldam ao padrão do que Corinto quer implantar para a gente. Porque Corinto quer implantar que o errado é certo, o certo é errado. Corinto quer implantar que é normal homem com homem, mulher com mulher. Corinto quer implantar que é normal você sair, encher a cara e tá tudo bem. Corinto quer implantar que é normal você fazer sexo antes do casamento. Só que ainda tem uma igreja que enquanto Corinto diz está liberado, a gente diz é proibido. Oh, glória a Deus. Ainda tem uma igreja que enquanto a cidade diz não tem nada a ver, pode fazer, a gente ainda fica com o que a palavra de Deus diz. E eu preciso te dizer isso: Corinto pode dizer que está liberado, mas se a palavra diz que é proibido, eu fico com o que a palavra diz.
Corinto pode dizer que nada é errado se te faz feliz, mas se a palavra diz que não, eu fico com o que a palavra diz. Corinto pode dizer que pode tudo, está liberado, vem que tem. Só que se a palavra diz que é proibido, eu fico com o que a palavra diz. Eu fico com o que a palavra diz. Será que eu estou sozinho? Ou se tem jovens aqui que também ficam com o que a palavra diz? No meio da cidade, depravada, deturpada, Paulo decide plantar uma igreja ali. Paulo deseja que no meio dessa sociedade imoral e depravada, a igreja faça diferença. E durante 1 ano e meio que Paulo passa em Corinto, isso acontece. Tem salvação de judeus, tem salvação de gentios. A obra avança, a obra cresce, o evangelho é pregado. Só que Paulo precisa seguir a sua segunda viagem missionária. Paulo vai ficar em Éfeso durante 3 anos em Éfeso. E é nesse interim que Paulo fica sabendo que as coisas em Corinto não estavam mais do jeito que ele deixou. Quando Paulo sai de Corinto, deixa uma igreja pujante. Quando Paulo sai de Corinto, deixa uma igreja que se destacava no ambiente em que era meio. Quando Paulo sai de Corinto, deixa uma igreja que não se dobrava aos padrões da cidade. Mas em menos de 1 ano e meio de sua fundação, Paulo vai saber em Éfeso que as coisas estavam fora do lugar, que o trem tinha saído dos trilhos, que a igreja agora não é influência para a cidade, mas a cidade é influência para a igreja. Paulo sabe agora que não é mais a igreja que influencia a cidade, mas a igreja permitiu que algumas coisas entrassem em seu meio. Vão relatar para Paulo e dizer para Paulo: Paulo, está tudo fora do lugar. A galera agora está vivendo uma vida imoral. A galera agora está vivendo uma vida em que se pode tudo. Tudo é permitido. Eu posso fazer tudo. Então Paulo precisa escrever a 1ª e a 2ª carta aos Coríntios para colocar o trem de volta para os trilhos. Vão chegar para ele e dizer: está todo mundo fazendo o que quer. Está todo mundo dizendo que está tudo liberado. Tudo é lícito. Eu posso fazer tudo. Paulo precisa escrever dizendo: não é bem assim. Na verdade, eu posso fazer tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo vai dar uma aula. Até que ponto vai a minha liberdade cristã? Existem coisas que eu posso fazer, mas não devo fazer. Olhe para cá. Você acha que Daniel na Babilônia não poderia comer o manjar do rei? Poderia. E cá para nós, o manjar do rei não era coisa ruim não. O manjar do rei era coisa boa. Eu aposto com você que se você estivesse lá no lugar de Daniel, você ia olhar para o manjar do rei e pelo menos uma vontade de comer ia bater em você. Daniel pode fazer, mas entende que não deve fazer. É atrativo aos seus olhos. Talvez ele olhe e diz: eu até quero. Porque se você acha que Satanás não sabe como te tentar, você está enganado. Preciso te dizer isso. Satanás sabe como te tentar. Olhe para cá. Mateus capítulo 4. Jesus está 40 dias e 40 noites sem comer nada. Depois de 40 dias e 40 noites, o tentador se apresenta. E quando o tentador se apresenta, a primeira coisa que ele fala é: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Por que o diabo vai falar de pão naquele momento, gente? Depois de 40 dias e 40 noites sem comer nada, tudo que Jesus queria era um pedaço de pão. Eu preciso te dizer que Satanás sabe como te tentar. Eu estou falando para jovens. Satanás sabe como te tentar. Ou você acha que Satanás não sabe como mandar alguém para te mandar mensagem lá na DM, no direct do Instagram?
Ou você acha que Satanás não sabe mandar alguém para ir curtir todos os teus stories e lá na foto de 2020 deixar a curtida lá? Satanás sabe como te tentar, Satanás sabe como colocar propostas, mas Deus me trouxe aqui para dizer: ainda vale a pena rejeitar a proposta para viver o propósito de Deus. Ah não, vou repetir isso aqui. Ainda vale a pena rejeitar a proposta para viver o propósito de Deus. Talvez Satanás passou a semana toda colocando proposta no seu caminho, olhando para você e dizendo: vai cair, vai ceder, não vai aguentar, vai entrar na tentação. Deus te trouxe aqui só para te dizer: eu não te deixo cair no laço de... Ah, meu Deus do céu, eu vou começar a pregar aqui. Eu não te deixo cair na tentação, eu te blindo, te sustento, te fortaleço, mas você não cai, você não cai, você não. Daniel podia, mas entende que não é porque eu posso fazer algumas coisas que eu definitivamente vou fazer. Paulo precisa escrever à igreja dizendo: gente, na verdade eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Paulo precisa resolver alguns problemas da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto se afasta dos princípios estabelecidos. Na igreja de Corinto tinha sérios problemas. Eu diria que a igreja de Corinto era a mais complicada do Novo Testamento, se a gente pode dizer assim, porque na igreja de Corinto a gente tinha partidarismo. O que é partidarismo? Na igreja de Corinto tinha alguém que dizia: eu sou de Paulo. E o outro: eu não sou de Paulo não, eu sou de Pedro. E o outro: eu não sou nem de Paulo nem de Pedro, eu sou de Apolo. E aí Paulo precisa resolver isso, e ele vai dizer: gente, quem faz isso é menino. Quem fica nesse negócio de grupinho, grupinho A, grupinho B, grupinho B, grupinho C, eu sou de Paulo, de Apolo, de... Não precisa disso, porque a verdade é que eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, e quem entende isso não participa de grupinho. Partidarismo na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto tinha imoralidade sexual, ao ponto de um filho se deitar com a mulher do seu próprio pai, lá na igreja. E Paulo vai escrever dizendo: eu sei que está havendo entre vocês imoralidade que nem mesmo entre os gentios se ouve. Na igreja de Corinto tinha problemas na Santa Ceia do Senhor, tanto que o texto que a gente costuma usar para celebrar a ceia, 1 Coríntios capítulo 11, é Paulo reensinando o povo de Corinto como celebrar a ceia, porque estava uma bagunça. Na ceia de Corinto, um comia demais, o outro comia de menos. Quem comia demais não deixava para quem comeu de menos. Alguém se embebedava na ceia do Senhor, e ele vai dizer: gente, quem tem fome come em casa, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo partido por vós. Ele vai ensinar novamente. Na igreja de Corinto tinha crente processando outro crente no tribunal da cidade. Mas por que você está falando isso, Lohano? Porque para essa mesma igreja, Paulo vai escrever que nenhum dom faltava para eles. Vê se não parece incoerente. Para uma igreja que não falta dom, o que ele está dizendo é: se precisar de alguém que canta, tem lá. Se precisar de jovem que prega, jovem que toca, jovem que... lá em Corinto você vai achar. Vê se parece que não bate, porque no lugar que não falta dom, tem problema. E no primeiro momento a gente acha que não era para ter, porque se não falta dom, não é para ter problema. Se não falta dom, está tudo certo. Mas Deus me fez entender que o problema de Corinto não era a falta de dom. O problema de Corinto era a falta de fruto. E é aí que eu vou caminhar para encerrar, porque nós estamos no ano de frutificar. O nosso tema é frutos da alvorada. E o maior problema de Corinto não era dom. O maior problema de Corinto era fruto. É por isso que Paulo vai escrever para Corinto e vai dizer: eu poderia falar a língua dos homens e dos anjos, dom. Eu poderia ter profecia, dom. Eu poderia ter revelação, dom. Mas se eu não tiver amor, fruto.
que Paulo está dizendo é: o que mais vale não é o dom, porque o dom revela o meu talento, e o fruto revela o meu caráter. O dom revela quem eu sou no púlpito, e o fruto revela quem eu sou no oculto, fora do púlpito. O dom revela o que eu sei fazer, e o fruto revela quem eu sou. Ah, meu Deus do céu, eu preciso entender que o dom pode abrir algumas portas, mas é só o fruto que mantém a porta aberta. O dom sem fruto não adianta. Por que você está falando isso, Lohano? Porque falar em línguas é dom, e segurar a língua é fruto. É muito bom os dons espirituais. Oxe, eu não sou louco de falar contra dom, gente. Eu não sou sensacionista. Agora, o que define a minha vida cristã não são os dons, mas são as evidências do fruto do Espírito na minha vida. Deixa eu te dizer isso. Eu preciso ser mais do que 2 horas de culto. Não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. Eu preciso ser mais do que 2 horas de culto. 2 horas de culto é muito bom, é muito legal. 3 etapas de conferência é muito top. Mas o que vai definir minha vida cristã não são as 3 etapas que eu vou passar aqui dentro, mas é quando a terça-feira chegar e o contatinho bater na porta, e na faculdade a proposta indecente vir, e no WhatsApp alguém me chamar depois de meia-noite. O que vai definir a minha vida cristã não é quem eu sou aqui, mas é o meu pós-conferência. Eu encerro. Paulo precisa dar essa mensagem. Paulo precisa dizer para eles que eles precisam ser mais do que os dons. E para isso, Paulo vai utilizar-se de uma passagem do Antigo Testamento para contextualizar para a igreja. E qual é a passagem que Paulo vai utilizar? Ele vai dizer, e você repetiu comigo: nós não somos como Moisés, que colocava o véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Você leu, mas espera aí, gente. Paulo está dizendo: não somos como Moisés. Quem foi Moisés? Talvez o maior líder do Antigo Testamento, o homem que escreveu o Pentateuco. Moisés foi o homem que Deus deu a revelação das tábuas da lei. Só que Paulo está utilizando um exemplo negativo de Moisés, como todo homem, um ponto negativo. E ele vai dizer: Moisés fez isso, vocês não podem fazer isso. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não atentassem para o fim daquilo que era transitório. Sabe como eu aprendi esse texto? Que Moisés sobe ao Monte Sinai, ele passa 40 dias no Monte Sinai. Quando ele desce do Monte Sinai, ele está com as tábuas da lei, a segunda tábua da lei, porque a primeira ele quebra quando vê o povo adorando o bezerro de ouro. Ele passa 40 dias no Monte Sinai, volta com as tábuas da lei, e quando ele volta depois de 40 dias, seu rosto está brilhando, ele está cheio, está usadaço. Moisés está virado no giraia. Ele chega e fala com o povo. Só que o povo não podia olhar para o rosto de Moisés, porque Moisés estava brilhando. Então ele precisa colocar um véu sobre o rosto. Eu não sei se você aprendeu assim, mas eu aprendi assim. Foi assim que me ensinaram meus avós, gente simples, humilde, crente, mas humilde. Foi assim que falaram para mim. Mas e se eu te disser que não foi bem assim que aconteceu? O que nós mais ouvimos é que Moisés coloca o véu sobre o rosto porque seu rosto estava brilhando tanto e ele não poderia falar com o povo de cara limpa. Mas eu gostaria que a mídia colocasse, para eu encerrar, Êxodo capítulo 34, versos número 30.
Vamos lá, coloca para mim, Êxodo 34:30. Eu te explico isso aqui e encerro. Êxodo 34:30. Êxodo 34:30. Isso. Se você tem Bíblia, abre Êxodo 34:30. Sabe o que diz Êxodo 34:30? Já foi? Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram o seu rosto brilhando. Moisés de fato estava com o rosto brilhando. 31. Vamos rapidinho. Porém Moisés o chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos, com véu, sem nada. 32. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu de Moisés, e eles entregou todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado no Monte Sinai, sem nada no rosto. 33. Quando Moisés acabou de falar com eles, cobriu o rosto. A questão é, se Moisés não coloca o véu sobre o rosto, porque o seu rosto está brilhando, por que é que Moisés coloca o véu? É exatamente isso que Paulo está dizendo nos Coríntios. Ele está dizendo, Moisés não colocou o véu sobre o rosto, porque seu rosto está brilhando. Mas colocou o véu sobre o rosto, porque seu rosto estava parando de brilhar, e ele não queria que o povo visse. Posso encerrar, pastor? Moisés não coloca o véu sobre o rosto, porque está brilhando demais. Mas Moisés sabe que o povo já viu o rosto dele brilhando, e que se o povo agora vê o rosto dele sem brilho, vai ficar feio para Moisés, pô. Porque Moisés é líder, porque Moisés é vaso, porque Moisés canta, porque Moisés toca. E aí qual é a sacada de Moisés? Eu coloco o véu sobre o rosto, porque quem olha para mim vai achar que eu estou brilhando. Só que eu sei que o brilho é embora. Gente, desculpe, essa mensagem é até diferente do habitual que eu costumo pregar. E eu entendo que, e longe de mim querer exortar a igreja, porque nós sabemos que esse papel é do nosso pastor e da nossa pastora, que exercem com tanto zelo e com tanto carinho. Mas eu preciso te entregar o que Deus me disse. Moisés está olhando e dizendo, eu já brilhei, poxa. O povo me viu brilhando. E agora, como é que fica se do nada olharem para mim e verem que o brilho foi embora? Vou colocar o véu. E Paulo está dizendo para Corinto, vocês não podem fazer isso. Porque cá para nós, se a gente não se atentar, a gente pode cair no erro de cometer o mesmo erro que Moisés. Porque eu sou líder, porque eu canto, porque eu prego, porque eu toco. Aí eu não posso ter os dias ruins, né? Eu não posso precisar de tratamento. Eu não posso simplesmente parar e me permitir ser cuidado, ser tratado. Porque eu estava brilhando, né? Porque já me viram. E é possível nós cairmos no erro de, para que não vejam nossos defeitos, nossas falhas, quem somos quando precisamos de ajuda de Cristo, de colocar um véu, como quem diz, está tudo bem, quando na verdade nós precisamos ser tratados, quando na verdade nós precisamos ser cuidados, quando na verdade nós precisamos abrir mão do véu e dizer, esse aqui sou quem eu sou, sem a máscara.
sem o filtro, porque eu consigo me esconder do líder, eu consigo esconder a face mais obscura de quem eu sou, do pastor, mas eu não consigo esconder de Cristo. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem eu sou, Ele conhece a minha pior versão, Ele sabe dos meus defeitos, mas ainda assim Ele me ama incondicionalmente, e está dizendo: por mais dos seus defeitos, das suas falhas, ainda tem um lugar de alívio e descanso para a tua alma. Não é saindo da igreja, não é abandonando tudo, não é dizendo que não vai participar mais do grupo, é na minha presença, é na minha presença, é na minha presença, é na... Fique em pé. Sabe o que Paulo está dizendo para Coríntios? Talvez por causa dos dons, da posição que vocês exercem, do status que vocês carregam, se tornou difícil pedir ajuda, né? Se tornou difícil ser tratado, né? Se tornou difícil arrancar o véu e dizer: esse aqui sou quem eu sou. Mas vocês não podem fazer como ele. E sabe qual é a única forma de vocês não fazerem como ele? Quando vocês estão em Cristo Jesus. Porque é impossível estar em Cristo Jesus e continuar com o véu. É impossível estar em Cristo Jesus e continuar com a minha autossuficiência. Porque eu sou, porque eu tenho, porque eu posso, porque eu faço, porque eu sou bom mesmo, porque eu canto mesmo, porque eu sou afinado, porque eu sei melis. Não. É impossível estar na presença dele e continuar com essa autossuficiência. Porque quando eu estou na presença de Cristo, a primeira coisa que eu reconheço, que eu sou muito pecador, que eu sou muito ruim. Mas a segunda coisa que eu reconheço é que apesar de eu ser pecador, depravado, miserável, alguém tem um amor incondicional por mim. Meu Deus do céu, e olhou para mim mesmo nas minhas fraquezas, na minha limitação, na minha pequenez, e disse: eu amo você, eu aposto em você, eu escolhi você. Tinha alguém melhor? Tinha alguém mais bonito? Tinha quem falava melhor? Tinha quem falava melhor, tinha quem cantava melhor? Tinha. Mas ele olhou para você, talvez numa família desestruturada, num lar problemático, dentro da comunidade, e disse: é você que eu quero, é você que eu vou usar, é você que eu aposto, é em você que eu amo. Sabe qual é a minha oração? É que cada vez mais nós venhamos nos lançar na presença de Deus, longe do véu da autossuficiência, longe do véu de que eu não posso errar, longe do véu de que eu tenho uma posição, eu tenho destaque, vai ficar feio para mim. Feio é parar de brilhar. Ventapane, Alain. Há uma palavra de Deus aqui. Qual é a palavra de Deus, meu pastor? Qual é a palavra de Deus, meu pastor? Volte a brilhar. É com base nessa palavra profética que eu quero fazer uma oração. E eu entendo que essa oração não é para todos, mas para quem quer. E eu não vou ficar aqui insistindo, vem, não. Se você quiser, e se você entende que Deus está falando contigo essa manhã, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Você que talvez brilhou muito há um dia, você que talvez já foi muito usado um dia, você que talvez foi muito ativo um dia, você que talvez nesse departamento participou muito um dia, mas hoje sente que o brilho, sabe, aquele desejo, aquela vontade, aquela presença, sabe, parece que não tem mais, parece que se esvaiu. Deus está dizendo: volte a brilhar, volte a brilhar. É por você que eu quero orar. Saia do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Isso. Saia do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você.
Eu quero te dizer que nada é capaz de te prender no teu lugar agora. Você é livre no mundo espiritual. Há uma palavra de comando do céu essa tarde, e a palavra é: volte a brilhar. Volte a brilhar. Satanás não vai te parar. Satanás não vai te estagnar. Não, você não vai ficar prostrado, prostrada, depressiva, cabisbaixo. Volte a brilhar. Vá. Ainda dá tempo de vir. Ainda dá tempo de vir. Eu quero você aqui, eu quero você no altar. Isso. Há uma graça de Deus aqui. Há uma graça de Deus aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Do jeito que você está, você não fica. Do jeito que você está, você não permanece. Do jeito que você está, não te deixa. Volte a brilhar. Estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá. Eu não vou insistir. Mas se você entende que Deus está falando contigo até o final dessa oração, você pode vir aqui à frente e nós vamos orar por você.